Por mais experiente que alguém seja, e por mais que alguém tenha um bom tempo de caminhada cristã, nós precisamos admitir que a oração é uma prática tão gloriosa quanto desafiadora. É gloriosa porque quando nós oramos, nós não estamos falando com ninguém menos do que Deus, o Criador de todas as coisas que existem. E é desafiadora porque, desde que o pecado entrou no mundo, falar com Deus não é para nós algo tão natural. Não é algo tão natural para pecadores caídos como eu e você. No jardim de Deus, Adão e Eva estavam acostumados a se comunicar com o Criador na viração do dia. A oração não era um problema para eles. Porém, hoje, conforme diz o livro de Romanos, nós não sabemos nem como orar, nem orar como convém. Não fosse o auxílio de nossos intercessores. Quem são os nossos intercessores? Jesus e o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós permaneceríamos confusos como somos. Não muito diferente de nós, os discípulos de Jesus também tinham dificuldades com a oração. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele pediu a ajuda dos seus discípulos em oração ali. E quando ele voltou, como eles estavam? Já aconteceu isso com você? Não responda. Quem nunca dormiu orando, né? Os discípulos tinham dificuldade com a oração. Eles não só dormiram no momento da oração, como eles também não sabiam orar. De onde eu tirei isso? Porque, certa feita, Lucas capítulo 11, versículo 1, eles pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João também ensinou os seus discípulos. Eles fizeram esse pedido para Jesus. Então, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ela está registrada em 2 evangelhos. No evangelho de Lucas, numa versão mais compacta, a oração mais curta, e no evangelho de Mateus, uma versão completa, um pouco mais extensa. E hoje, para todos aqueles que desejam aprender a orar de forma bíblica, nós estamos começando uma nova série, que será uma exposição da oração dominical, que nós conhecemos como Pai Nosso. Em sua versão completa, eu estou adotando então o texto não de Lucas, mas o do Sermão do Monte, que é registrado por Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Então, se você está com a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. A gente podia até fazer a menção desse texto sem olhar na Bíblia, né? É tranquilo? Só é permitido, então, as 4 primeiras palavras, vai. Portanto, orai deste modo. De que modo? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Existem 2 termos teológicos que são utilizados para descrever a pessoa de Deus
e a forma como Deus se relaciona com a criação. Esses dois termos eu queria falar de forma pausada para você pegar: transcendência e imanência. Transcendência e imanência. Por um lado, quando nós dizemos que Deus é transcendente, nós estamos afirmando que Ele está acima de toda a criação. Não há nada no universo que se equipare à grandeza e à soberania de Deus. Deus é totalmente distinto de qualquer coisa que exista aqui. Ele é incomparável. Isso é a transcendência de Deus. Por outro lado, quando dizemos que Deus é imanente, nós estamos afirmando que Ele tem participação ativa dentro da sua criação. Ou seja, Ele não está alheio ao tempo e ao espaço e à história, mas Ele trabalha dentro deles. Algumas pessoas preferem a ideia de um Deus imanente, que está próximo da criação, cuidando dos mínimos detalhes de suas vidas. E essas pessoas geralmente gostam de pensar que Deus está por perto, que Deus está perto delas. Só que aqui é necessário a gente tomar cuidado, porque se a gente enfatizar demais a imanência de Deus, a ponto de esquecer da sua transcendência, nós caímos num perigo. Qual que é o perigo? Quando a imanência, o Deus de perto, ele é levado ao extremo, isso pode resultar numa espécie de panteísmo. Panteísmo é a ideia de que Deus é tudo. Deus está em todas as coisas e é todas as coisas. Nós não cremos nisso. Então, se você exceder demais na imanência, esquecendo da transcendência, você pode cair no panteísmo. Em contrapartida, outras pessoas, elas preferem conceber a ideia de um Deus mais transcendente, que está mais distante da criação, pouco participativo e deixando as coisas acontecerem. Então, geralmente, essas pessoas pensam que é mais realista entender Deus como Deus de longe, mas não como Deus de perto. E aqui também é necessário tomar cuidado, porque se você também enfatizar demais a transcendência e o distanciamento de Deus, a ponto de anular ou esquecer da sua imanência, da sua proximidade, o perigo é a gente cair no que a gente chama de deísmo. O que é deísmo? É a ideia de que Deus criou todas as coisas e depois deu linha na pipa, foi embora e deixou as coisas funcionando, como se ele não participasse mais ativamente da criação, da história, do espaço, do tempo, de tudo aquilo que nós vemos aqui. Por fim, então, nós precisamos tomar cuidado com esses extremos. Por exemplo, tem uma música antiga, hoje já é antiga, no meu tempo não era tanto, que se chama Deus de Promessas. Quem conhece essa música? Olha, bastante gente conhece. Essa música afirma a imanência de Deus, porém esquecendo-se e até negando a transcendência de Deus. Porque a música diz: és Deus de perto e não de longe. Enquanto a Bíblia diz em Jeremias 23, diz o Senhor: sou eu apenas o Deus de perto? Não sou também o Deus de longe? Então, segundo a Bíblia, Deus é tanto o Deus de perto como o Deus de longe. Ele é tanto o Deus imanente como é o Deus transcendente. Deus está tão longe de nós que ele disse em Isaías 55:9: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só que ao mesmo tempo, Deus está tão perto de nós, que Jesus disse: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão contados. Porque vocês valem mais do que muitos passarinhos.
Então as duas coisas são verdadeiras na Bíblia. E nos termos da oração que nós acabamos de fazer aqui, do Pai Nosso, Pai Nosso fala da imanência de Deus, da proximidade de Deus, da sua criação. Só que ao mesmo tempo diz que está no céu. E aí ele fala da transcendência desse Deus. Pai Nosso fala do Deus de perto. E que está no céu fala do Deus de longe. E, gente, não é mesmo verdade que às vezes parece que Deus está bem perto da gente, segurando em nossas mãos? Eu não sei se você já passou por um momento de aflição severo, em que você sentiu nitidamente como se fosse o Senhor te sustentando nas mãos dele. Só que também há alguns momentos das nossas vidas, e nós precisamos admitir isso, em que parece que Deus está tão longe, parece que Deus está tão distante, sabe? Aquela oração não atendida, que você está fazendo há bastante tempo, e você não percebeu uma resposta ainda. Deus é o Deus de longe, ou Ele é o Deus de perto? Ele é o Deus de longe, e Ele é também o Deus de perto. A oração do Pai Nosso, portanto, nos revela essas duas formas de Deus se relacionar conosco. Haverá momentos em que você perceberá que Deus está do seu lado. Porém, haverá momentos em que parecerá que você está completamente sozinho. E aqui a aplicação que eu trago é a seguinte: quando Deus parecer perto de você, desfruta ao máximo da companhia dele. Mas quando ele parecer distante, confia que mesmo quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. E que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Porque Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. E às vezes ele trabalha e você nem sabe que ele está trabalhando. Você pensa, ele está tão longe. E Romanos 8:28 diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem, contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo que é prazeroso nos faz bem. Às vezes a gente pensa que a vida está boa, porque nós estamos vivendo momentos de prazer, de coisas que a gente gosta. Não necessariamente. Nem tudo que nos dá prazer é bom. E nem tudo que é doloroso é maléfico. Porque Deus muitas vezes usa dos nossos momentos de dificuldade, de dor, de problemas, para nos tornar quem Ele quer que nós sejamos. Por isso as tribulações não são nossas inimigas. Deus faz com que elas contribuam para forjar o nosso caráter. Enfim, Jesus nos ensina a orar tanto ao Deus Pai, íntimo, acessível e próximo, quanto ao Deus soberano, grande e poderoso, e muitas vezes incompreensível. E a partir daqui, nós vamos falar apenas sobre Pai Nosso que estás no céu. Na semana que vem, santificado seja o teu nome. Na outra semana, venha o teu reino. Na outra, seja feita a tua vontade. Hoje é só Pai Nosso que estás no céu, tá? Então a primeira parte é Pai Nosso. Então a gente vai falar sobre a oração ao Deus de perto. A oração dominical nos ensina algo sobre a paternidade de Deus. E é importante a gente dizer aqui que no Primeiro Testamento a ideia de chamar Deus de Pai era completamente estranha e escassa. Deus era chamado de Pai no Primeiro Testamento no sentido de Criador, no sentido do Pai da nação de Israel, mas não como nós chamamos Ele hoje, de Abba. Não. Só para a gente ter uma ideia, você sabe quantas vezes Deus é chamado de Pai no Primeiro Testamento? 11 vezes. E nesse sentido que eu falei.
pai da nação, criador no máximo. Agora, você sabe quantas vezes Deus é chamado de pai no Novo Testamento? 115 vezes. Por quê? O que mudou do primeiro para o segundo testamento? O que mudou foi que o Deus que nunca tinha sido visto por ninguém, ele foi revelado pelo Filho unigênito. E Jesus chegou aqui revelando que Deus é Pai. Foi Ele que nos ensinou, foi Ele que ensinou os discípulos no primeiro século, e por extensão nos ensinou a orar dizendo Pai Nosso. Jesus é quem revela o Pai invisível à humanidade. E Ele diz que Deus é Pai. Ele nos deu essa revelação. Eu não sei se essa é uma boa notícia para você, porque eu não sei qual é a experiência que você teve na sua casa com o seu pai. Porque se você teve uma experiência ruim com o seu pai humano, talvez a ideia de Deus é pai seja desesperadora para você. Porque pais humanos muitas vezes são odiosos, muitas vezes são truculentos, muitas vezes são violentos, espancadores. Mas nós não devemos remover da Bíblia aquilo que o pecado tem deformado. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, um cantor famoso, talvez você conheça, ele postou algum tempo atrás, no final do ano passado, ou no começo desse ano, não lembro, que nós não deveremos cantar na igreja aquela música, O Nosso General é Cristo. Por quê? O argumento dele é que existiram muitos generais maus que torturaram pessoas e que fizeram mal para as pessoas. Então nós não deveríamos chamar Deus de general nem de Senhor, porque isso transfere uma figura de agonia. Isso foi o que esse cantor postou. E é verdade que há pais indulgentes. O pai indulgente é aquele que faz toda a vontade do filho, e assim estraga o filho. E também é verdade que há pais humanos que são o contrário, negligentes, que não se importam em nada com o seu filho. Só que entende uma coisa: Deus é o pai perfeito que nenhum de nós tivemos humanamente falando. O modelo e a referência de um pai, de qualquer pai, deveria ser a paternidade divina, é a paternidade perfeita. Então a gente não vai excluir o conceito de pai da Bíblia porque existem maus pais. A gente não vai entregar o conceito à queda. A gente não vai excluir o conceito de general ou de senhor porque existem maus senhores e maus generais. Não, muito pelo contrário, a gente vai apontar para o verdadeiro pai. A gente vai apontar para o verdadeiro Senhor. E mostrar para as pessoas que aquilo que o pai dela não era, esse pai é. Que aquilo que o general, enfim, não era, esse pai é. Que aquilo que qualquer pessoa que você imaginar não é aqui, Jesus é, o pai é também. Então talvez você esteja se perguntando uma hora dessa. Então você está dizendo que eu sou filho de Deus? Depende. Depende. Tem um ditado que diz assim: todos são filhos de Deus. E tem outro ditado que diz, não sei se você já viu esse adesivo: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Mas a verdade é que João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Os que creem em seu nome. E o texto deixa claro que os que não creem não são filhos. A forma pela qual eu me torno filho de Deus, eu sou adotado por Deus, pela fé, é através da crença no Filho. E se eu não creio no Filho de Deus, eu não sou filho de Deus. Gálatas 4:6 diz:
Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que creem na obra de Jesus. Isso significa que a oração do Pai Nosso pertence exclusivamente à família de Deus. Não faz o menor sentido um incrédulo, alguém que não é filho de Deus, dizer Pai Nosso. Com todo respeito, ele não é pai de todos, mas apenas dos salvos, apenas daqueles que creem na obra de Jesus Cristo. O mundo diz que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia não. A Bíblia diz que os filhos de Deus são os que creem na obra de Cristo. E aqui é importante fazer um adendo, para a gente não confundir ser salvo com frequentar a igreja. Tem gente que está achando que ser salvo é frequentar a igreja. Os verdadeiros filhos de Deus, eles vivem debaixo da disciplina do Pai. Do contrário, segundo o livro de Hebreus, são bastardos. Na verdade, são órfãos, segundo o livro de Hebreus. Porque Hebreus 12:6 diz: o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo aquele que recebe por filho. Uma vez minha mãe falou assim, eu tinha o hábito às vezes de criança, quando minha mãe saía de perto eu abria um pote de açúcar, a colherada de açúcar na boca, olha que maravilha, saudável, né? Quando minha mãe viu isso pela primeira vez, ela ficou tão brava. Você nunca mais vai fazer isso. Tá bom, mãe. Gente, teve um dia, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu tinha aceitado. Mas teve um dia que eu olhei para aquele pote. Aquele pote olhou para mim. Eu olhei para ele de novo, ele olhou para mim. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, abri o pote. E na hora que eu fui dar a colherada, o pote caiu no chão virado para baixo. Foi açúcar no chão da cozinha inteira. Eu já sabia que o juízo viria sobre mim. Quando minha mãe aparecesse. Eu lembrei dela falando, você não vai mais fazer isso. Mas porque minha mãe me ama, ela me castigou por isso. Um pai que não castiga, uma mãe que não castiga, não ama. Porque o castigo, na verdade, chama-se disciplina. É algo que está ensinando. E é assim que Deus nos trata. Mas para Deus, quem não aceita a sua disciplina, não é filho. E, gente, isso é muito sério. Sabe o que Mateus 18 diz? Se o teu irmão pecar, vai até ele só, e você vai admoestá-lo individualmente, certo? Então eu fiz alguma coisa errada, você vai chegar em mim e vai falar, olha Paulo, isso aqui que você fez, do ponto de vista bíblico, não está certo, você precisa se arrepender, você precisa deixar esse pecado. Como cristão, qual a atitude correta minha? Eu preciso confessar meu pecado e deixá-lo, abandoná-lo. Agora, se a pessoa vem me admoestar e eu digo, não, some daqui, quem é você? Você é mais crente que eu? Você está se achando melhor? Isso é uma atitude de quem não é filho. E aí sabe o que essa pessoa faz segundo a Bíblia? Ela chama mais duas testemunhas para uma admoestação coletiva. Jesus ensinou isso. E aí então, traz novamente para a pessoa. O objetivo não é ganhar do irmão, é ganhar o irmão, tá? Está escrito isso no texto. Senão você também vai lá para brigar, não é assim. A maior prova de que você não está apto a admoestar é se você falar com a pessoa brigando. Se você está falando com amor, você está fazendo da forma bíblica. Só que digamos que então o Joe trouxe mais duas pessoas e me admoestou, depois que ele veio sozinho. E eu não quis dar ouvido a essas duas pessoas. Aí Jesus disse, diz-o à igreja, agora a admoestação é eclesiástica. E aí então, se a pessoa resistiu à admoestação individual, coletiva e eclesiástica,
O que Jesus falou? Trata como gentil ou publicano. Vamos contextualizar? Trata como ímpio. Trata como alguém que não é filho. Trata como alguém que ainda não conhece o Senhor. Jesus está falando para tratar mal? Não. Ele só está falando, não considera irmão, porque ele não aceita a admoestação do Senhor. Se você chega numa pessoa, abre a Bíblia e fala, olha, isso é pecado, e a pessoa continua fazendo deboche, ou não aceita a correção do Senhor, essa pessoa pelo menos está agindo como alguém que não é filho de Deus. Porque o filho de Deus é aquele que se submete à disciplina de Deus. Isso é bastante importante. Então, se você vive debaixo da disciplina do Senhor, que é também administrada pela igreja, como diz esse texto, você pode orar, Pai Nosso. Mas se você fala, não, a vida é minha, eu que mando, ninguém tem nada a ver com isso. O Pai Nosso não é seu. Com todo respeito, isso é o que o Evangelho nos diz. Isso é o que a Bíblia nos diz. Então, a oração dominical nos ensina tudo isso que eu falei a respeito da paternidade de Deus. Mas também, em segundo lugar, a oração dominical nos ensina algo sobre a família de Deus. Pai Nosso também implica que essa oração deve ser feita em comunidade, junto ao corpo de Cristo. Sem a igreja, sem fazer parte da igreja, você não tem condições nenhuma de dizer Pai Nosso. Talvez você possa se perguntar, mas eu não posso ficar em casa e dizer Pai meu? Não. A única pessoa que dizia meu Pai no singular era Jesus Cristo. Os demais, ele ensinou a orar Pai Nosso, porque você só faz parte da família se você anda com a família, se você está com a família. Segundo as Escrituras, é assim que funciona. A paternidade divina implica na existência de uma família de fé, da qual nós fazemos parte junto com outros irmãos. Então, o movimento dos desigrejados, aqueles que estão dizendo assim, Deus sim, igreja não. Eles vão dizer, eu não preciso ir à igreja, porque eu sou a igreja. Não. A pessoa vai dizer, quem já ouviu isso? Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. Não. Você é um membro do corpo. E um membro, um amputado do corpo, ele não é o corpo. Se eu arrancar a minha orelha, essa pregação está meio estranha, né? Tá, é um exemplo horrível, mas vou seguir nele. Se eu arrancar a minha orelha, ela é o meu corpo ainda? Separada de mim? Não. E a orelha sozinha, ela não faz a função de todo o corpo. Então, gente, fim a discussão. Esse negócio de eu não preciso ir à igreja porque eu sou igreja não existe. Isso aí é uma coisa que não tem fundamento nenhum do ponto de vista bíblico. Se você não tem uma igreja para congregar, você vai dizer Pai Nosso ao lado de quem? Gênesis 2,18 já dizia, Deus já dizia, não é bom que o homem esteja só. E é claro que aqui a gente precisa entender a lei do casamento. Deus não criou ninguém para viver sozinho. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que é relacional. Então nós somos relacionais. Se você quer entrar em depressão, vive sozinho. Se você quer se destruir, vive sozinho, vive isolado. Gente, é muito importante nós termos pessoas à nossa volta. Provérbios 18:1 diz que quem vive isolado busca o seu próprio desejo e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria disse que não é bom que ninguém viva sozinho. Hebreus 10:25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A pandemia trouxe um fenômeno do culto online. Sabe?
E tem pessoas que acham que pode ficar separado da igreja a vida inteira, separado do corpo de Cristo, sem ser exortado por ninguém, sem tomar a ceia com ninguém, sem poder dizer Pai Nosso, porque está sozinho. E está achando que isso é ser igreja. Essa é uma distorção do significado do que é igreja. É claro que a transmissão online ajudou no momento em que a gente estava, enfim, na situação complicada e sistêmica, né, global. No entanto, a gente não deve substituir, não. A gente não deve substituir. Hebreus está dizendo aqui, não abandone o costume de se reunir. Se você tirar um carvão do fogo, logo ele apaga. Mas quando ele está junto com outros, ele permanece aceso. Gente, não subestime isso. Você quer encontrar forças para permanecer e perseverar até o fim, mas você quer fazer isso sozinho. Você quer fazer isso vindo à igreja uma vez a cada 2 meses. Não funciona assim. Nós não teremos vigor espiritual dessa forma. Nós precisamos uns dos outros. Uma vez eu fiz uma série chamada Uns aos Outros. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Existia tanto uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Se eu não me engano, foram uns 10 sermões, se eu lembro bem. Longe do corpo de Cristo não existe uns aos outros. Existe um ao um. Eu exorto a mim mesmo. Eu estou desanimado, aí eu falo para mim mesmo. Eu vou fazer um culto em casa, sozinho. Não funciona dessa forma. Se você faz parte da igreja de Deus, o edifício que ele constrói com pedras vivas, você pode orar dizendo, Pai Nosso. É comunitário. Viver sozinho não é uma opção do ponto de vista bíblico. Não uma opção que agrada a Deus. Não uma opção que é o plano de Deus para a sua vida. Se você quer um pai só para você, poder orar, Pai meu, então você está andando sem família e, consequentemente, sem pai. Segunda parte. Qual que era a primeira? Pai Nosso, o Deus de perto. A segunda parte, a última, que está no céu. Oração ao Deus de longe. Aqui eu faço 3 afirmações sobre o Deus de longe, e a gente encerra o sermão. A primeira, que está no céu significa que precisamos tratá-lo com reverência. Quer dizer, apesar de Deus ser o nosso Pai, ou ser o Pai de todo aquele que crê, nós não devemos tratá-lo como um paizão, que pelo excesso de intimidade acaba sendo desrespeitado. Já aconteceu de você chegar na casa do seu pai? É a casa do seu pai. Aí o que você faz? Tira o tênis, coloca os pés para cima, pega o controle da TV. Eu estou na casa do meu pai. Certo? Em relação a Deus, isso não se aplica. É interessante que Jesus não ensinou só a orar Pai Nosso. Ele falou que está no céu. Quer dizer, Ele é teu Pai através da sua crença na obra do Filho. Mas isso não significa que você pode desrespeitá-lo por isso. Você tem que tomar cuidado para, nesse processo, não perder a reverência por Ele. Isso é muito importante. E a gente vive numa cultura muito complicada, sabe qual? Que faz piada com Deus Pai. Que faz piada com Jesus e com o Espírito Santo. Que faz figurinha com Jesus. Faz figurinha com Deus. Isso é muito sério, gente. Uma cultura que não demonstra o mínimo de reverência pelas autoridades ou pelo nosso Pai, por Deus. Só que a gente precisa lembrar que o nosso Pai está no céu e respeitar o nome dele com zelo. Ele não é como os nossos amigos humanos com quem nós brincamos, de quem nós tiramos sarro. Ele é transcendente. Cuidado, tem gente que fica ali na imanência. Não, Deus é o meu amigo. Mas esquece da transcendência.
Esquece que Ele está acima de todos e de tudo. Esquece que Ele é santo e separado de tudo. E não tem reverência nenhuma por Deus, na forma que vive, na forma que anda. Nós precisamos nos arrepender por tratar Deus dessa forma. Em segundo lugar, que está no céu significa que Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso vai mudar a forma como a gente ora. O pentecostalismo e seu irmão perverso, neopentecostalismo, ensinaram as pessoas a orar dizendo: eu profetizo, eu declaro, eu determino. Quem somos nós? Quem somos nós para determinar alguma coisa diante do Todo-Poderoso? Ele é o único soberano Senhor de toda a criação. A gente precisa se desfazer de qualquer teologia que coloque Deus de joelhos diante de nós. E a gente precisa se apegar a qualquer teologia que nos coloque de joelhos diante de Deus. Não, você tem que exigir de Deus, você tem que colocar Deus na parede. Se você está fazendo isso, você ainda não entendeu quem Deus é. Deus não aceita as nossas determinações. Ele é o Senhor, nós não somos nada. A teologia triunfalista, além de desonesta, ela é rebelde e insubmissa, porque ela desconsidera a vontade daquele que está sentado no trono. Enquanto Jesus, o Filho de Deus, no Getsemane dizia: Pai, se possível. Jesus é um modelo perfeito de filho, tá? Olha como Jesus fala com o Pai. Jesus é Deus, hein? Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não seja feita a sua vontade. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o modelo que a gente deveria seguir. Mas as igrejas estão ensinando as pessoas a determinar. Estão ensinando as pessoas a exigir de Deus, como se a gente tivesse algum poder. Não, nós não temos. Deus não nos deu esse poder. Então, quando tudo parecer bem, dê graças a Deus. Mas quando tudo fugir do controle na sua vida, você não determina nada. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a terceira e última afirmação aqui, sobre a segunda parte, que está no céu, nos lembra que a eternidade é o nosso lugar final. Se você está cansado desse mundo, se você está cansado de dores no corpo, se você está cansado de ver gente morrendo que você ama, se você está cansado de derramar lágrimas, que está no céu também é um consolo, porque aponta e nos lembra que o nosso lugar não é aqui, que existe uma eternidade à nossa frente para onde Deus quer nos levar. Nós estávamos longe, separados de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus encarnou num corpo humano. Ele se aproximou literalmente de nós na pessoa do Filho Jesus Cristo. Na cruz ele vence o pecado e a morte. E ele promete um destino diferente a todo aquele que crê. E ele nos deixou o penhor, uma garantia. O Espírito que habita em nós. E nos deixou as seguintes palavras: não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Escuta aí, você que está cansado deste mundo, você que está cansado de violência, você que está cansado de brigas no bairro, você que está cansado de tiroteio, você que está cansado, sei lá do que, dessa terra, de qualquer coisa, das dores, da enfermidade, da tristeza. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim. Para quê? Se você acha que Deus está distante de você hoje, se você sente isso, as últimas palavras são:
para que onde eu estiver, vocês também estejam. É difícil compreender as duas coisas, a transcendência e a imanência. Mas Jesus disse que Ele vai levar para um lugar, vai nos levar para um lugar. Ou melhor, Ele foi para um lugar. E esse lugar, o objetivo dele, é que nós estejamos juntos, para sempre, inseparavelmente. Que está no céu nos lembra que a nossa pátria não é terrena. Pai nosso, Ele é o Deus de perto. Que está no céu, Ele é o Deus de longe. Pai nosso que está no céu, Ele é o Deus de perto, mas é também o Deus de longe. Ele é tão grande e soberano que a terra é o estrado dos seus pés. Mas Ele é tão pessoal que Ele ouve as nossas orações e mora em nós.